Nós acolhemos uma vez mais vocês que participam conosco da Santa Missa de hoje. Como sempre, a gente tem aí os nossos textos, que nos provocam algumas frases e algumas sentenças que com certeza precisariam de um pouquinho mais de tempo para serem elucidadas, mas nós não temos esse tempo todo. O que nós temos é, no máximo, 10, 13 minutos de homilia, então a gente faz uma espécie de recorte, para que vocês possam, pelo menos, tirar o proveito daquilo que a liturgia nos coloca como proposta, pela graça do Espírito Santo de Deus, que Ele abra o nosso coração para que a gente possa realmente sairmos daqui nutridos dessa palavra. Então eu coloco para vocês algumas frases, algumas coisinhas para a gente refletir. A liturgia de hoje, nós ouvimos os 4 textos, de forma muito especial o texto do Evangelho e a primeira leitura, coloca para a gente, uma vez mais, essa questão do paradigma da justiça de Deus e da lei. Então a nossa reflexão vai por aí. Eu queria pedir o Renato, se pudesse, para a gente repetir o refrão do Salmo, porque ele vai ser um pouco a chave de leitura para a nossa reflexão de hoje. Não sei se vocês se recordam do refrão do Salmo, mas nós vamos cantar juntos com o Renato o refrão do Salmo. Feliz o homem sem pecado em seu caminho, que na lei do Senhor Deus vai progredindo. Cantemos todos. Feliz o homem sem pecado em seu caminho, que na lei do Senhor Deus vai progredindo. E esse refrãozinho do Salmo dá a tônica para a gente refletir hoje. O que é fazer progresso na lei do Senhor? Talvez uma das definições de santidade, não tem sido muito dito isso, mas eu acho que poderia ser formulado da seguinte forma: o santo é aquele que fez progresso na vivência, ou na compreensão e na vivência dos mandamentos. E como que a gente faz esse progresso? A gente pega lá primeiro, acho que o ponto de partida, para a gente entender isso, é pensar o seguinte: quando a gente olha para o Evangelho, a gente vai ver que Jesus, o tempo todo, ele está em conflito, principalmente no Evangelho de Mateus, com os legalistas do seu tempo, o tempo todo. Então, uma das acusações que faziam a Jesus é que ele era um subversivo, que não respeitava a lei, E aí, no texto de hoje, a gente escuta ele dizendo: não pensem que eu vim abolir a lei, eu vim dar pleno cumprimento. E depois ele dá aquele tapa de luva, Olha para o povo e diz assim: só que eu digo uma coisa para vocês: se a sua justiça não ultrapassa a justiça dos fariseus e dos escribas, vocês não entrarão no reino dos céus. E por que ele diz isso? Qual é a justiça dos fariseus e dos escribas? E por que Jesus nos convida a ultrapassar essa justiça dos fariseus e dos escribas? Eu brincava hoje de manhã com as pessoas, mas uma brincadeira sempre séria, que não precisa ser bacharel em direito para saber disso não. Inclusive aqui tem algum amigo meu, algum colega meu que é professor de direito, não precisa. Quando Jesus coloca isso, ele está fazendo uma denúncia que é sobre a perversidade legalista dos tempos de outrora e dos tempos de agora. Como que eu posso fazer com que vocês entendam isso de uma forma mais objetiva ainda? Vocês lembram que uma das leis, muito cumpridas no Antigo Testamento, cumprida até hoje, não se trata agora de fazer nenhum tipo de julgamento de valor, mas não se pode trabalhar no dia de sábado. Lembram disso? Então o que é o legalista? Não se pode trabalhar no dia do sábado. Meu irmão está doente, tem gente morrendo de fome, deixa morrer, porque eu tenho que aplicar a lei, não se pode trabalhar no dia do sábado. Aí Jesus vai lá e cura no dia de sábado. Aí eles questionam. Aí Jesus diz o quê? O sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Para recordar, gente, nós não fomos feitos para proteger leis. A lei foi feita para nos proteger. Uma lei que não serve ao ser humano, ela não somente é inútil, como é diabólica. Então isso é uma das denúncias
mais importantes. Não é à toa que Jesus não morreu de câncer, nem morreu de infarto, não. Ele morreu crucificado porque ele dizia umas coisas. Ele dizia umas coisas que mexia, fazia tremer as estruturas. É por isso que ele morreu assassinado. Olha para vocês verem. Olha para vocês verem. Então, por isso que ele diz: se a sua justiça não ultrapassa a justiça dos fariseus e dos escribas, vocês não vão entrar no reino dos céus. Então, quando a gente fala de progresso na lei do Senhor, a gente está falando de uma coisa tão bonita que é não só cumprir o que está escrito, mas entender aquilo que está escrito e entender que o que foi escrito para a nossa proteção, para a promoção da vida. Eu vim para que todos tenham vida e vida E uma lei que não promove vida não é digna nem de ser formulada. Quem me dera se os nossos legisladores soubessem disso ao formularem as nossas leis nos 3 âmbitos que nós temos: municipal, estadual e federal. Quem nos dera se todos soubessem disso, que uma lei que não serve à vida não é digna de ser formulada. E eu repito, não precisa fazer o curso de bacharel em direito para saber disso. Isso é básico, isso é senso comum. Então, essa palavra de Deus vai diretamente ao nosso coração, porque como ela mexeu outrora, mexe agora, mexe conosco. E aí a pergunta é: se eu, ao vivenciar os mandamentos, ultrapasso simplesmente a legalidade, ou se eu faço até mesmo algum tipo de leitura instrumental dessas leis para tirar vantagem e para julgar o próximo, Quando a gente escuta o Evangelho, a gente vai ver que Jesus sempre coloca numa perspectiva de amplitude, Então, olha para vocês verem como que é. Eu acho isso bonito, A letra da lei diz assim: não matarás, não é isso? Aí ele vai e amplia, ele fala não só não matar, mas olha para vocês verem a profundidade. Aquele que insulta o seu irmão de alguma forma já comete algum crime, que está pertinho ali daquele crime de assassinato. Para dizer, não é só a morte física. Tomara que o ser humano não chegue ao extremo de pensar que a única morte que existe é a morte física. Nós temos discursos que matam, olhares que matam, não é verdade? E estratagemas que matam. Então a morte, no sentido do mandamento, de proteger a vida, é bem mais do que vamos falar assim, aquela questão de chegar à barbárie de tirar a vida de alguém, Eu costumo dizer, que quando a gente lança um olhar ou faz um comentário maldoso sobre alguém, ali de repente começou um ritual de assassinato, De repente você fala, nossa, você viu, alguém saiu da casa de fulano 9 horas da manhã e o marido dela não está aí. Você nem sabe quem saiu, por que saiu, mas você fez um comentário que parece um comentário tão preocupado com a vida da sua irmã, não é? Não tem nada de preocupação. Não tem nada de preocupação. Isso é pura maldade. Porque se eu tivesse preocupado, eu não faria esse comentário com a minha vizinha, E se eu fosse amigo dessa pessoa, faria o comentário com ela, Se é que ela me permite fazer isso, Para a gente não ficar aí como entrão. A mesma coisa sobre o adultério. Escutaram só? Olha que interessante, Não somente chegar ao ponto da traição física, mas é aquilo que nós vamos fomentando do nosso coração, E aí a gente fala da honestidade e da autenticidade dos sentimentos, Porque a gente às vezes não percebe quando a igreja coloca algumas coisas sobre isso que o pessoal chama de pecado da carne, Que eu acho uma coisa estranha, porque eu, por exemplo, adoro um churrasquinho, então eu cometo o pecado da carne de vez em quando, viu? São essas coisas bestas, Como se existisse pecado da carne e pecado do espírito. Como se o ser humano fosse por um lado carne e por outro lado espírito, Então, quando a igreja coloca isso, ela está preocupada com a autenticidade dos nossos sentimentos. É dizer assim, se você ama mesmo, pensa bem no que você está fazendo com a pessoa que você fala que ama. Pensa bem no que você está fazendo com ela, o que você tem dito para ela. Então, é sempre alargar. E jamais termina a homilia, jamais fazer uma leitura literalista das Sagradas Escrituras. E essa leitura literalista preocupa muito os tempos de hoje, porque nós tivemos assim longos anos de estudos na teologia para a gente chegar a retomar Jesus como hermeneuta do Pai, como diziam os santos padres, a poder fazer
realmente uma hermenêutica que seja fundamentada na tradição da igreja, né? E que promova a vida, e de repente a gente tem de novo uma onda de leituras literalistas das escrituras que claramente são às vezes perversas e só servem a alguns propósitos. Aí eu já brinquei aqui outras vezes com isso, mas para quem não está lembrado, mais uma brincadeira séria, né? Aí a gente lê lá, por exemplo, o texto de hoje fala, mas eu li a versão curta, tem assim, Jesus diz assim, né? Os judeus falam que se você se divorciar da sua esposa, dê uma certidão de divórcio, mas eu vos digo, aquele que se divorcia da sua esposa, vírgula, a não ser por causa de uma união irregular, vírgula, aí vai dizer, né? Comete adultério. A gente só lê aquele que se divorcia do seu esposa, da sua esposa, comete adultério, mas a gente não lê o que está entre a vírgula. Por quê? A gente não quer pensar o que é uma união irregular, né? A gente nunca vê as pessoas lerem este texto completo, mas o texto está completo, podem buscar lá. E aí a gente pode pensar tanto, o que Jesus quis dizer com essas uniões irregulares? Gente, eu assisto muitos casamentos, alguns deles eu tenho vontade de falar, volta para casa meu filho, não faz isso não, porque claramente não vai dar certo. Mas eu não posso interferir na vontade, né? Não é isso? Na liberdade. Mas claramente eu tenho vontade de falar isso. Eu sei que aquela união vai dar problema e não sei o que acontece, normalmente eu tenho razão e dá problema, né? Então, é disso que a gente está falando. E aí as pessoas vão e fazem uma interpretação literalista das Sagradas Escrituras. Mas lá também está escrito, se o seu olho te leva a pecar, arranca-o. Eu não estou vendo ninguém caolho, eu sei que os olhares por aqui, incluído o meu, não são tão puros e tão santos. E não estou vendo ninguém arrancando o olho por aí. Se a tua mão te leva a pecar, corta. Eu sei que as nossas mãos não são tão limpas, eu não estou vendo ninguém aqui que cortou a mão. E já pecamos, com olhares e com as nossas mãozinhas. Leitura literalista, viciada e instrumentalizada da palavra de Deus para servir aos meus propósitos. Se a gente lesse realmente o Evangelho tal como ele precisa ser lido, a gente vai ver que a gente talvez assumiria a proposta daqueles que estavam lá para apedrejar a mulher e deixaram as pedras, sabe? Acho que muitos de nós falaria, poxa vida, não vai ser dessa vez, solta a pedra e sai correndo. Se a gente lesse de verdade as Escrituras, tal como Jesus nos propõe, muitos de nós, né, deixaríamos as pedras que nós carregamos nos bolsos, né? Então fica aí para a gente essa reflexão, né, pedindo ao Senhor que nos ajude a compreender, né, que a lei foi feita para o homem e não o homem para a lei, e que toda lei que é injusta e que não serve aos propósitos da vida, ela é indigna de ser cumprida, de ser formulada. E isso é muito importante para nós. E nós, como cristãos, precisamos pregar isso, porque nós somos responsáveis por muitas coisas boas no Ocidente, mas por muitas coisas ruins. Muitas coisas boas nasceram da igreja, mas muitas coisas ruins também nós fomentamos pela igreja, e a gente precisa fazer essa meia-culpa. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.